Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos aqueles que me acompanham neste momento. Se você é inscrito no canal, sabe que a posição que eu tenho defendido aqui não corresponde com a visão mais tradicional. E quando eu falo em visão mais tradicional, eu me refiro à visão católico-protestante. Eu sou um fundamentalista, eu tenho fundamentos para defender aquilo que eu creio, de Gênesis e Apocalipse, tenho embasamento na história, tenho embasamento em fatos reais. E quando você une essas coisas para defender uma visão que não é popular, você vai arrumar encrenca. Vai ser chamado de cego e herege. E eu não vou mudar minha posição. Vou continuar defendendo que o homem não tem imortalidade, nem vida eterna inerentemente em si próprio. Jesus não veio dar vida eterna para pecadores. E eu vou continuar sendo chamado de cego e herege. Eu, pastor Luiz Guerreiro, um assíduo defensor do inferno e da imortalidade da alma, que ama divulgar vídeos de arrebatamentos ao céu e ao inferno. Nada contra a pessoa do pastor Luiz, mas ele entrou em vários vídeos meus e espalhou o seguinte comentário: quem fez este vídeo, Gilvan, é um completo cego e herege, pois é adepto das doutrinas demoníacas dos adventistas do sétimo dia e das testemunhas de Jeová que dizem: 1. Não existe inferno, por isso não há ninguém sendo atormentado lá, ou inferno e a sepultura. 2. Não existe imortalidade da alma, ela perece com a morte do corpo físico, pois é o seu fôlego, ou fica em completa inatividade, inconsciência e silêncio junto do seu corpo, em decomposição na sepultura, onde aguarda o juízo final. 3. O lago de fogo não é um local de tormento eterno e consciente, mas sim um lugar de extinção, onde o diabo, os demônios e os ímpios pecadores deixarão de existir. Essas três heresias são parte fundamental da base doutrinária das seitas demoníacas e mentirosas testemunhas de Jeová e adventistas do sétimo dia. Eu, Gilvan, do canal Gilvan 7398, tenho ajudado a propagar ao elaborar tais vídeos. Infelizmente, outros pegam boleia ou carona dele e são seus imitadores ou macaquinhos de imitação, ajudando Satanás a iludir a humanidade. A verdade bíblica nos ensina que 1. Após a morte segue-se um juízo imediato e consciente das almas. A. Céu. B. Inferno. 2. O inferno não é uma sepultura, mas sim um lugar de tormento contínuo daqueles que morreram sem Cristo e contra Cristo. 3. Quem morre não se extingue, nem fica a sua alma inconsciente a dormir num extra bíblico sono da alma, mas se salvo, sobe ao céu e se condenado, desce ao inferno, Ad Sheol, onde ficará a aguardar em horríveis e conscientes tormentos o dia do juízo final. Dia esse em que ressuscitará com um corpo de ignomia, vergonha, desprezo, horror e será julgado perante o tribunal de Cristo e lançado vivo e consciente no lago de fogo. 4. O lago de fogo não é um local onde as almas serão aniquiladas, mas sim um local de tormento eterno, onde as almas serão torturadas vivas e conscientes de tudo o que se passa à sua volta. Quem ensinar contrário a isto, seja um maldito, conforme Gálatas 1:8. Ele me critica, pois eu mostrei que essas experiências fora do corpo que acontecem no mundo inteiro, e principalmente no meio pentecostal, não têm base bíblica. Elas são falsas e gnósticas, e apresentam um outro evangelho. E ele, baseado nesta ortodoxia, me chama de adventista e TJ, porque esses grupos são vistos como sectários, pois na declaração de fé deles consta a doutrina da mortalidade da alma. E já que eles são tidos como sectários, a conclusão que se tem é que tudo que eles ensinam são heresias. Sendo assim, a doutrina da mortalidade da alma é uma heresia. Que a graça do Pai Celestial seja na vida das testemunhas de Jeová, dos adventistas do sétimo dia, e sobre a vida do irmão Luiz também. Mas a argumentação dele, além de ridícula, é preconceituosa. Ele, assim como toda a maioria dos metidos a apologistas e paladinos da verdade por sustentarem a visão mais ortodoxa, se faz de juiz e decreta o inferno para todos os que pensam diferente. E da mesma forma que o Luiz associa as testemunhas de Jeová e os adventistas às seitas demoníacas, eu uso a mesma tática dele. A imortalidade da alma é uma crença universal, ensinada pela grande mídia e aceita pela maioria das religiões. Você sabia que a base do espiritismo é a imortalidade da alma?
que sem a crença da imortalidade da alma, o espiritismo não faz sentido? Então, vamos falar sobre a imortalidade e sobre a alma. Olá, Albiratã, tudo bem com você? Tudo bem. Mais uma vez estamos aqui, então, para falar sobre a nossa doutrina, Quer dizer que quem não crê como os espíritos está errado e quem crê como eles está certo? E o que dizer da igreja medieval, que desde o quarto século ensina a imortalidade da alma no céu, no inferno e no purgatório? Quero dizer que quem não crê como a igreja de Roma está condenado e quem crê como ela está salvo? Aprenda com a igreja católica, aprenda com o catecismo da igreja e etc. Se a igreja católica, inspirada pelo Espírito Santo, assistida pelo Espírito Santo, 2000 anos, os papas, os santos, os doutores, não é? Ensinam para nós que a alma é imortal, acabou. Não tem ninguém dormindo, em todo mundo que está morto. Ou está no céu, ou está no inferno, ou está no purgatório. Esta é a nossa fé católica. Você precisa acreditar na Santa Igreja Católica. Então, se existe uma doutrina herética, essa doutrina não é defendida pela minoria, mas pela maioria. E pela igreja medieval, que na Inquisição queimava na fogueira os hereges que rejeitavam este e outros ensinos. E a crença da mortalidade da alma, apesar de ser confessada pelos adventistas e pelas testemunhas de Jeová, não é uma crença exclusiva deles, mas é uma crença bíblica, uma crença judaica, e é ensinada por outros grupos e por grandes teólogos que não têm nada a ver com eles. Oscar Cullmann, já ouviu falar sobre ele? Um teólogo suíço que, por escrever o seu livro Imortalidade da Alma ou Ressurreição dos Mortos, sofreu duras críticas dos teólogos imortalistas? Olha só o que ele disse. Nenhuma das minhas publicações provocou tão entusiasmo ou tão violenta hostilidade. Só que Cullmann não deu a mínima para os seus críticos, pois ele, como um grande conhecedor da palavra e do original grego do Novo Testamento, sabia que as críticas contra ele eram motivadas pelo falso zelo da tradição ortodoxa. Outros teólogos que não têm nada a ver com adventistas ou testemunhas de Jeová: Helmut Fillick, Karl Barth, Paul Aldous, Eldon Ladd, batista, Otoniel Mota, presbiteriano, alguns já dormem no Senhor. Só que para os defensores do atormentalismo, eles estão neste exato momento sendo atormentados no inferno. Dr. Russell Shedd está vivo ainda? Sabia que o Russell Shedd não crê em imortalidade da alma? Que num congresso em Minas Gerais, diante de 300 pastores batistas, orientou eles a abandonarem tal posição? Ed René-Kivitz, sabia que ele não crê na imortalidade da alma? Você teria coragem de mandar estes homens para a fogueira? Acho que teria. Clark Pinnock, um teólogo canadense, ele abandonou o conceito de pecadores imortais no inferno eterno e foi muito criticado. E ele chamou essas críticas de táticas de pressão, que são usadas para ridicularizar aqueles que rejeitam a visão tradicional. Olha só o que ele diz. Uma das táticas tem sido associar tais teólogos com liberais ou denominações tidas por sectárias, como a dos adventistas. Parece que um novo critério para a verdade foi descoberto, segundo o qual, se os adventistas ou os liberais mantêm algum ponto de vista, esse deve estar errado. Aparentemente, a defesa de uma verdade pode ser decidida por sua associação e não precisa ser testada por critérios públicos em debate aberto. Tal argumento, conquanto inútil em discussão inteligente, pode surtir efeito com os ignorantes que são ludibriados por tal retórica. A tática de pressão que Pinnock descreve é a mesma usada pelo Luiz e por todos os atormentalistas, que só surge efeito na vida dos ignorantes. John Stott, você já ouviu falar ou já leu algum dos vários livros dele? Existem vídeos deles legendados no YouTube, só que não há interesse em publicar a sua não crença na imortalidade da alma. Ele, por ter rejeitado o imortalismo, foi duramente acusado. Em uma conferência evangélica em 1989 na Inglaterra, com a presença de vários líderes evangélicos britânicos, onde foi discutido o que significa ser um evangélico, foi questionado se John Stott deveria ser considerado um evangélico, uma vez que ele não cria na imortalidade da alma de pecadores no inferno eterno. E foi feita até uma votação.
E por poucos votos, John Stott não passou por um constrangimento maior. Isto é uma tática de pressão. Se você não crê com a maioria, você é um herege. Mas vamos ver algumas frases escritas pelo herege John Stott. A batalha é quase sempre ganha na mente. É pela renovação da nossa mente que o nosso caráter e comportamento se transformam. A fé e o pensamento caminham juntos, e é impossível crer sem pensar. A fé que aceita Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. A única função da fé é receber o que a graça oferece. Amor é mais serviço do que sentimento. Não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. Estas são apenas algumas das várias frases escritas pelo herege John Stott. Ele morreu em 2011 e ele está dormindo no Senhor, só que para muitos, a alma imortal dele está consciente no inferno, sendo queimada e atormentada pelos demônios. How would you most like to be remembered? How would I like to be remembered? I think as an ordinary Christian who has struggled in his desire to expound, to understand, to expound, and to relate, apply the Word of God. I think that's how I would like to be remembered. As pessoas baseadas numa crença pagã e em versículos isolados que foram adulterados para dar apoio a esta crença pagã, e em revelações de anjos, se sentem no direito de condenar à fogueira do inferno todos os que não creem neste paganismo. Mas ficou claro neste vídeo que a doutrina da mortalidade da alma não é uma crença PJ ou adventista, mas uma crença bíblica e ensinada por teólogos respeitadíssimos. Existem vários estudos deles e estudos de outras denominações relacionados a este assunto à disposição na internet. E com todo respeito ao pastor Luiz, nada contra a sua pessoa, mas seus argumentos não são válidos, pois ele me ataca defendendo uma doutrina aceita pela maioria das religiões e principalmente pela igreja apocalíptica medieval, que é a mãe de todas.